importante que eles estejam cientes de que são sujeitos de direitos. Tem pessoas que se importam, tem pessoas que querem ajudar, tem pessoas que podem estender a mão. E eles continuam quebrando o silêncio em tudo. Depressão não é frescura, depressão é uma doença. Depois da pandemia, muitos alunos com ansiedade, muitas crises, muitos choros, e aí a gente se sente impotente, né? A escola precisa hoje de um assistente social, de um psicólogo, são ferramentas indispensáveis e nós não temos. Então as crises, né, recorrentes todos os dias fez com que a gente buscasse algo para nos socorrer. O maior desafio é a gente ter aceitação. Não é que não queiram participar, é na verdade uma resistência, que é o perfil do adolescente de hoje. Ele é muito trancado, é muito fechado. Então isso foi uma dificuldade, levá-los para essa escuta. Mas depois que eles começam a se abrir, a gente percebe que tem uma necessidade e que eles querem participar mais vezes. Claro que eles refletem na escola o que eles passam em casa. E às vezes um aluno, digamos, muito agressivo, né, tem um perfil assim que acaba alfinetando os professores. Quando a gente chama para conversar, a gente vê que o problema dele é falta de diálogo, é falta de carinho, é falta desse contato, né? Ficou visível a necessidade desses projetos. A gente aprendeu que tanto a nossa clientela, os discentes, quanto os professores também precisam. Nós somos seres humanos, não somos máquinas, então a gente precisa parar para ouvir, né, para ser escutado também. E essa interação, esse diálogo, ele só nos ajuda. A gente precisa trabalhar esse lado emocional, né, a nossa saúde física e mental que está em questão. Em algumas conversas que nós tínhamos com a gestão da escola, eles sempre nos trouxeram muito essa demanda voltada para os meninos, que eu falo meninas e meninas da escola, eles entenderem quais seriam seus direitos e também os seus deveres, e principalmente que eles conseguissem identificar no território quais eram os equipamentos que poderiam, né, se dirigir para eles terem acesso a serviços de saúde, de assistência. A ideia do projeto é trazer para o momento de rodas de conversa, de palestra, algo leve. A ideia é que eles soubessem onde eles deveriam falar. Trabalhar com adolescentes tem todo um diferencial, porque os adolescentes eles estão inseridos em vários espaços de convivência social. Então o conteúdo que eu trabalho com eles aqui, eles acabam sendo multiplicadores em outros espaços. E a ideia do projeto é justamente essa, convidar os adolescentes, convidar os jovens para que eles sejam multiplicadores das informações que eles receberam. Mas esse é um projeto piloto para que, com base nessas demandas, que os meninos também nos trouxeram novas demandas, no que a gente conseguiu compartilhar com eles, no que nós conseguimos observar aí nas dinâmicas, para que a gente consiga também pensar em algo maior, pensar numa continuação dessas atividades que foram desenvolvidas ao longo desses meses que nós tivemos desenvolvendo essas atividades no SEJA. Trello é uma iniciativa do Instituto Pobres Servos da Divina Providência, da Congregação dos Pobres Servos da Divina Providência. No nosso caso, a sede da nossa congregação é a Itália. Em geral, os projetos da plataforma Trello, eles não são projetos muito grandiosos, mas eles envolvem esses projetos mais específicos que visem melhorar as condições de vida através de uma capacitação ou promover reflexão, como é também esse quebrando o silêncio. Nós vivemos num país que tem muita violência e a violência, ela muitas vezes ela é focada apenas nessa maneira mais cruenta aí de tiro, de assassinato, enfim. Mas a gente sabe que existem muitas formas de violência. Uma sociedade que ignora isso é uma sociedade que tende a adoecer. Então nós precisamos dar voz àqueles que muitas vezes não encontram possibilidades de serem escutados, ou porque no seu ambiente familiar, ou no seu ambiente mais próximo não se sentem à vontade, estimular
Gostaria ainda de dizer aos nossos jovens e adolescentes que eles são muito importantes e que nós temos maior orgulho de, como instituição, poder contar com a presença deles aqui no São José Operário. E a juventude nos enriquece, nos provoca também, nos ajuda a pensar o mundo com olhos que estão mais atentos às mudanças. Ele está inquieto, ele se preocupa, ele traz coisas novas, ele está aberto. Mas também o jovem, ele é muitas vezes vítima de tantos abandonos, de tantas violências, de tantas negligências. Nós temos ainda muito o que fazer. Esse projeto é apenas uma gotinha d'água, mas esperamos que ele abra assim horizontes para novos projetos. Trabalho no Lar Calábria já há 3 anos e meio, quase 4 anos, e a gente já trabalha com esse público de crianças e adolescentes vítimas de uma questão social, de vulnerabilidade, de violências. E a coordenação de projetos aqui da instituição pensou em mim e na assistente social, né, para a gente estar mais à frente, né, na execução desse projeto. Então, quando ela mostrou o esboço desse projeto, então a gente aceitou de cara, porque é uma coisa que a gente já faz e a gente tem muito entusiasmo para fazer. A nossa intenção é trazer assuntos que sejam rotineiros, que sejam do dia a dia, e que a gente possa incluí-los, sempre trazendo a fala deles para aquele assunto, né, para aquela temática. Então a gente tenta falar coisas do dia a dia, coisas simples, de uma linguagem tranquila, de fácil acesso, e que com certeza, quando eles estão interessados em participar, em mostrar, em perguntar, aquele papo flui naturalmente, a gente consegue com sucesso falar sobre a temática de uma forma tranquila, mas também de uma forma em que incentive esse empoderar dos seus direitos e de informação. Na psicologia a gente sempre fala que se eu falo de alguma coisa, eu estou falando de mim mesmo. Então, quando a gente faz aquele adolescente falar, por mais que ele fale sobre qualquer assunto, a gente sempre tem essa nuance de perceber sobre o que ele está falando, né? O falar sempre é falar de si. Todas as falas que a gente fez de rodas de conversa, puxando assuntos que são difíceis de ser trabalhados, a gente percebeu que tem muitas questões ainda que poderiam ser trabalhados na escola com esses profissionais, com psicólogo, assistente social. É importante que eles estejam cientes de que são sujeitos de direitos. O fato de serem adolescentes e jovens, isso não impede, pelo contrário. Tem que ter uma energia jovem, adolescente, que possa se expor nas situações e puxar aquilo que é de responsabilidade, mostrar aquilo que eles têm vez, que têm voz, e serem sujeitos ativos, né? Sujeito ativo de direitos. Nós temos que estar sempre buscando algo que esteja no cotidiano deles, no dia a dia. Seja um grupo de jovens, de música, seja um programa de reality show, seja uma série, seja um filme, para estar dando como exemplos e eles identificando que realmente dentro daquele processo que ele está inserido, tem algumas situações e através das nossas conversas, com o que a gente vai trabalhando com eles de dinâmicas, eles acabam identificando. Todo ser humano em si já tem uma dificuldade de estar ali com um diálogo com o desconhecido, né? Ele fica ali naquela primeira avaliação, tentando identificar para ver onde é que ele está pisando. Mas dentro do que a gente consegue ir trabalhando com eles, dependendo da dinâmica que é utilizada, a gente consegue sim ouvir algumas questões, alguns relatos. Foram muitos desafios, foram muitos ganhos. Gostaria de falar para a coordenação e direção da escola que eles permaneçam buscando estratégias de trabalhar, de melhorar a qualidade do ensino, de melhorar o desenvolvimento para os profissionais, para os alunos. E gostaria de falar para os alunos que eles continuem quebrando o silêncio em todos os aspectos das vidas deles. E que eles estão ainda numa fase de muitas descobertas, de muito entendimento, mas o que eles assimilaram hoje vai fazer uma diferença enorme na vida deles quanto adultos e enquanto pessoas que vão estar disseminando para a próxima geração que está vindo por aí. Que é muito importante ter um profissional da área da psicologia para poder ajudar e acompanhar o aluno quando ele estiver mal, até mesmo quando ele estiver apreensivo para alguma prova, algum trabalho, porque muitas das vezes acontece isso, o aluno ele não se sente bem em apresentar, ou até mesmo problemas de ansiedade em casa com os pais, umas notas baixas, enfim, acontece bastante. Eu acredito que
tudo que foi aprendido, tudo que foi passado lá na turma no dia, eu vou conseguir ajudar outras pessoas mais à frente, outras pessoas, até mesmo nas ruas, enfim, eu posso levar isso como um aprendizado. A maioria dos alunos, eles têm uma ansiedade, têm um receio de falar sobre os sentimentos dele, o que eles sentem. Aí talvez, até mesmo em casa com os pais, na escola, talvez eles não se sentem à vontade, não sabem como a pessoa que está ouvindo vai reagir. Seria o medo de expressar os sentimentos e de conversar com alguém que realmente vai entender o que eu esteja sentindo. Que eu esteja passando em casa, uma dificuldade, um problema, não sei, depressão. Talvez o medo de a pessoa não entender e até mesmo me julgar por aquilo. Eu acredito que todos gostaram bastante da apresentação, tudo. Foi bem extrovertido, bem legal. E eu acredito que todos realmente estão bem agradecidos com tudo. Eu mesma também vou levar isso para minha vida. Foi um momento muito especial e eu estou muito grata e vou sempre lembrar disso. Eu acho que foi, libertador, até porque a gente conseguiu se expressar o que estávamos sentindo. E com as perguntas, eu consegui me soltar mais. Na sala, assim, eu sou bem quieta, fico não tão quieta. Eu não costumo me abrir muito. Mas lá eu consegui expressar um pouco o que eu estava sentindo, então já foi um pouco libertador. Em casa, tem pessoas que não conseguem se abrir com os pais, com irmãos, com tios. As pessoas optam mais em conversar com os amigos. E eu acho que assim, se eu conversar mais com as outras pessoas, se eu der liberdade para elas falarem comigo, expressar o que elas estão sentindo, eu posso ajudar, entendeu? Já teve diversas situações aqui na escola, no qual as pessoas estavam amarguradas, tristes, sabe? Porque os adolescentes costumam mais guardar as coisas para si, entendeu? Às vezes eles falam com algumas pessoas, mas elas não ligam para o que eles falam. Os pais, tu pode estar lá falando e tudo mais, aí os familiares vão dizer, isso é frescura, isso é besteira. Aí por isso eles guardam mais pra si. Eu acho que se as pessoas se colocassem no lugar do outro, pensassem o que pode estar passando na cabeça dela, eles evitariam mais de falar essas coisas. Até porque todo mundo com certeza já passou por um momento difícil. Se eles pensassem nisso, nesse momento que eles passaram, eles teriam mais empatia pelo próximo. Depressão não é frescura, depressão é uma doença. Então, se você pode ajudar, ajude o próximo, porque ele pode estar na beira e ninguém perceber. Para a gente poder conversar sobre isso, tentar ver estratégias que possam realmente dar um direcionamento para essa resolutividade. O que seria interessante para resolver uma situação conflituosa, uma situação que não está deixando tão bem?